Graça e paz, família BG, amém? Boa noite a todos. Primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer também a vida do irmão Gerson daquele pelo convite, o André com a Paula, obrigado. É um desafio, né? É a primeira vez que eu e a Débora vamos ministrar junto, mas que o Espírito Santo já tem colocado no nosso coração aquilo que nós vamos estar compartilhando com vocês, tá? Tudo aquilo que Deus fez continua fazendo na nossa vida. Só esse primeiro testemunho do Gustavo, eu conheço ele, eu trabalhei com o pai dele. O casamento deles, irmãos, até eu estava falando pro André ali, parece coisa de filme, coisa mais linda. Na hora que eu estava assistindo o vídeo deles, eu comecei a lembrar. Eu não fui no casamento, mas eu comecei a, no Face, eu tenho no Face, eu comecei a olhar as fotos, como que foi o casamento dele. Coisa mais linda, coisa mais linda. Tá ali o Gustavo, tá ali. Que Deus continue abençoando a sua vida, Gustavo. Que você seja pelo menos 10% que seu pai foi. Que seu pai foi um grande homem de Deus. Eu trabalhei com ele e eu tenho autoridade para falar. Deus continue abençoando poderosamente a sua vida. Também vimos aqui a palavra introdutória e agora com esse vídeo, né, irmãos? Que a gente possa estar refletindo essa noite como o tempo passa e às vezes a oportunidade é uma só. Então, se a oportunidade está passando uma vez na sua vida, você abraça ela, porque talvez possa ser a única. Amém? Amém. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Para mim vai ser um grande desafio, né? Tem que ficar. Tem que ficar controlado. Que mulher, né? A gente gosta de conversar, né? Tudo ótimo. Mas é um prazer estar com vocês, né? Como meu esposo já falou, e poder compartilhar um pouco, né? Da palavra de Deus com todos vocês. E lembrar, né, que primeiro corta na gente, para depois poder compartilhar com vocês. E o tema que foi nos passado, né, é eu e minha casa. Eu e minha casa o quê? Não é? Alguns citaram que serviremos ao Senhor, mas a Keila me deu um tema, né, que está lá em Atos 16, e falando um texto que é muito conhecido, que diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua... foi muito baixinho. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Por muito tempo, muitas pessoas usam esse texto de uma maneira equivocada. Por quê? Porque acha que se pelo menos, se só ele aceitar Jesus, se só o pastor Fábio aceitar Jesus, eu e os meninos já automaticamente estamos salvos. É isso? Não, mas muitas pessoas entendem dessa forma. A salvação, ela não é automática, não é? Mas sim um convite para que cada pessoa precisa fazer, aceitar, né? Cada pessoa precisa crer para receber a salvação. Então nós vamos estar conversando um pouquinho sobre isso. A salvação não é automática. Porém, nós como pais, a família, podemos e devemos preparar esse ambiente para que a salvação chegue no coração dos nossos filhos, através do exemplo que nós estaremos dando, ensinando, né, durante todo o processo que eles estarão com a gente. Amém? Vamos, abra comigo com sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, do verso 25 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas abertas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e então os levou para fora e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo, você e os de sua casa.
e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de tua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Paulo e Silas, então, eles estavam onde? Numa prisão. Eles tinham acabado de ser presos, eles estavam pregando, anunciando a palavra, pessoas estavam sendo libertas, e um povo ali não gostou, porque uma menina, que ela tinha o espírito de adivinhação, não é? Foi liberta, e eles ficaram bravos, porque muitos ganhavam dinheiro através disso. Foram lá, armaram uma conspiração, prenderam Paulo e Silas. Paulo e Silas, então, lá na prisão, podiam estar bravos, revoltados, não vou mais servir a Deus não, esse negócio dá ruim, pensa, a gente liberta os outros, e a gente vai ficar preso. Mas não, eles adoravam a Deus e também oravam. Estou explicando um pouquinho o contexto para chegarmos, para vocês vão entender daqui a pouquinho. E de repente, quase meia-noite, ouve-se um som como de um terremoto. As cadeias foram abertas, as algemas caíram. E o carcereiro estava fazendo o quê? Dormindo, tirando o cochilinho no meio da noite. Quando ele acordou com aquele barulho, imagina, tudo escuro, de repente levantou e viu que estava tudo aberto, não é? E a palavra de Deus diz que na mesma hora ele se apavorou e pensou, nossa, fugiu todo mundo, agora eu também vou ser morto. Então ele pegou a espada e ia tentar se matar. Foi quando então Paulo e Silas falou para ele, para, não faça isso, porque estamos todos aqui. Então aquele homem trêmulo, acho que aliviado, graças a Deus está todo mundo aqui, perguntou para Paulo e Silas, o que eu preciso fazer para ser salvo? E a resposta de Paulo foi, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Observe que o texto, ele continua, né? Falou primeiro para o carcereiro, e depois o texto continua lá no versículo 32, fala assim, e pregaram a palavra do Senhor a ele e a todos de sua casa. Então a salvação não foi automática, o carcereiro aceitou Jesus e todo mundo já foi salvo e já era, né? Cada pessoa daquela família também precisou ouvir e crer individualmente. A fé daquele carcereiro abriu a porta para que toda a família ouvisse, mas cada um precisou responder. Essa é a responsabilidade de cada membro de uma casa e de uma família. Irmãos, a gente vendo esse texto, foi falado muito de Jesus, do amor de Jesus. E eu estava lendo essa passagem, eu comecei a lembrar como o amor de Jesus é imensurável na nossa vida. Olha como que teve que acontecer, né? Teve uma moça que tinha um espírito de adivinhação, Paulo e Silas estavam pregando o evangelho, ele foi, expulsou, e através da expulsão daquele espírito de adivinhação, as pessoas que tinham lucro em cima dela, que eles ganhavam, porque ela adivinhava, eles ganhavam, os mercadores. O que eles fizeram? Eles começaram a falar que Paulo e Silas não estavam fazendo aquilo que não era daquela época. O que eles fizeram? Prenderam, levaram Paulo e Silas, foram presos. Através da prisão deles, a Débora acabou de falar aqui, mas olha como o amor de Deus é tão grande. Precisou Paulo e Silas ser preso, ir para a prisão. À meia-noite eles começaram a louvar o Senhor, teve um terremoto, para que depois o carcereiro ficasse preocupado e todo mundo tivesse fugido. Ele ainda falou para não se matar, porque ele ia tirar a vida, porque se ele tivesse deixado fugir, a pena de morte era certa na vida dele. Então olha como que Deus é maravilhoso. Deixou acontecer tudo aquilo para que a salvação chegasse na casa daquele homem. Olha a importância. Muitas das vezes você está passando por situações difíceis, mas pensa um pouquinho. Será que você não está passando por aquilo para que Deus use a sua vida para chegar a salvação na casa de outra pessoa? E ao contrário também, quantas pessoas, que nem o testemunho de Gustavo, pessoas que passaram por situações
que hoje foi e ministrou a vida dele, para que hoje o casamento dele tenha sido restaurado, né? Então muitas das vezes nós passamos por situações. Por que eu estou passando? Mas não pergunta por quê. Fala assim para o Senhor: para que eu estou passando isso? Porque tem alguma finalidade. E tem mais. Através disso eu vejo a paternidade na vida desse carcereiro. Olha a importância. Através da vida dele, da decisão dele, a casa deles também aceitaram Jesus. Eu vou abrir um parênteses aqui, que a semana passada, quando o André estava ministrando, e eu estava lá embaixo, né, na casinha no curso, eu e a Débora, e depois na quinta-feira a gente estava olhando no Instagram, a gente viu uma foto. A Débora mostrou para mim: olha que coisa linda. O André ministrando, e quem veio aqui à frente? O Felipe, estava aqui, ó, com os joelhos dobrados. Eu falei: Débora, olha a referência que ele tem. Porque se o André não for um pai que conquistou o coração do filho dele, deste direcionamento do filho dele, o filho dele não vinha aqui na frente. E assim é a nossa casa. Quantas coisas você está fazendo e você não está percebendo algo que através da sua vida está falando com os seus filhos? Então para pensar um pouco o que você está fazendo, as atitudes que você está tomando. Será que o seu filho, se você estiver ministrando a palavra ou tiver uma oportunidade, será que o seu filho vai fazer igual o Filipinho veio aqui e fez aqui? Porque o André tem dado direcionamento, tem sido dado a visão de paternidade sobre a vida dele. Pai, exerça a sua influência com sabedoria e mude a história da sua casa. Então tudo aquilo que você for fazer, peça a Deus sabedoria, para que você venha fazer, para que você seja referência para a sua casa e para as outras pessoas. Quando o Elvis falou sobre Noé, eu falei: graças a Deus, já está no caminho, que eu coloquei algo sobre Noé. Um exemplo muito bom que nós temos sobre Noé. Noé, segundo alguns teólogos, ele foi o maior evangelista de todos os tempos. Mas daí você vai perguntar: mas por que você não salvou ninguém? Mas foi falado aqui hoje, ele salvou quem? A casa toda. E os filhos deles acreditavam nele. Os filhos dele acreditavam e o apoiaram tudo aquilo que Deus tinha revelado para ele. Então olha a importância de você ser referência para os seus filhos. Enquanto todo mundo, né, falava que Noé estava ficando louco, imagina, vai chover, você está maluco? Os filhos acreditaram nele. Acreditaram, apoiaram, ajudaram a construir a arca e foram salvos. Então muitas das vezes, né, nós queremos fazer tantas coisas fora, né, dentro da igreja. Eu compartilhei aqui no Culto Move que meu sonho era ser missionária. Queria ser missionária, estudei, fiz faculdade de enfermagem, porque eu queria pregar para os muçulmanos. E um dia com meus filhos pequenos, eu perguntando ao Senhor: Senhor, e aquele meu sonho? Eu vendo as minhas coisas, achei um texto meu que tinha escrito do Max Lucado, copiei uma frase dele falando assim: como lhe darão crédito além mar, se não lhe dão crédito no outro lado da parede? O seu primeiro campo missionário é o seu lar, os seus filhos. Então começa dentro de casa. Por isso Noé é considerado um dos maiores evangelistas de todos os tempos, por causa dele ter salvo a família dele. Os humanos, né, seres humanos, podem ser resgatados por causa dessa família. Então hoje queremos levar vocês a refletir sobre a casa espiritual. Vamos fazer uma inspeção em algumas partes da casa, de forma expositiva e prática, mostrando os perigos que ela pode ter se não estiverem bem construída. E eu quero começar falando com vocês um pouquinho. Vocês entenderam o que o Fábio quis dizer, né? Nós vamos fazer uma viagem para a construção de uma casa. Eu prometo que eu não vou demorar, tá bom? Quando você começa a construir, quem já construiu uma casa? Isso, o pastor Adão. Quem mais? O tio Celinho, o irmão, já construiu uma casa. Você, para começar a construção de uma casa, você tem o terreno, faz a documentação, projeta, nananana. Depois você precisa fazer o quê? Qual a primeira coisa que precisa fazer? O alicerce, a fundação da casa, não é? Então eu coloquei assim, a fundação, a rocha que sustenta. Em Mateus capítulo 7, 24, né, do versículo 24 ao 27, até foi o louvor que o ministério adorou aqui, cantou sobre isso.
Diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como insensato que construiu sua casa onde? Na areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Jesus é a rocha. Se a fundação não for ele, a casa cai. Então eu quero falar com vocês bem rapidinho sobre os perigos de uma fundação fraca. Enquanto a gente fala sobre isso, eu queria que você fosse refletindo na sua vida, na sua casa, na sua família, você individualmente, mas também como casal. E olha, tem uns filhos aqui, vai sobrar para vocês também, tá bom? Então fica ligadinho aí. E eu coloquei alguns perigos de uma casa que tem uma fundação fraca. E o perigo está trazendo para a parte espiritual, combinado? Porque nós sabemos, se a fundação for fraca, a casa cai. Um dos perigos é construir a casa sobre tradições ou religião sem relacionamento com Cristo. Só uma religião. Você vem para a igreja com a Bíblia na mão. Aqui você abre, volta para casa, coloca lá dentro do seu armário, na estante, alguns deixam no Salmo 91. Fica a semana inteira, não abre, não lê. E no domingo, na quarta-feira, está de novo com a Bíblia debaixo no sovaco. Vem para a igreja, volta, só religião, sem relacionamento. E para uma casa ser bem fundamentada, nós, eu e você, marido, esposa, crianças, precisam ter relacionamento com Jesus. E o outro perigo é ter aparência de piedade, mas sem transformação real. Eu dei aula de EBD, não lembro se eu comentei aqui, mas lá em Pinda eu falei e em Guará também falei. Na EBD nós estamos estudando o livro de João. Quem vem na EBD aqui, levanta a mão. Ah, mas falta uma galera aí. Domingo, amanhã é ceia, mas na próxima, por favor. Estamos estudando o livro de João, não é? E João, antes de ele começar a andar com Jesus, ele tinha um apelido. Qual era o apelido de João? Ufa, graças a Deus. Até a voz combinou, hein? Foi pastor Adão? Pastor Adão. Graças a Deus, pastor Adão livrou esse povo. Fala bem alto para nós, pastor Adão. Filho do trovão. Se ele era filho do trovão, eu imagino que ele devia ser uma pessoa que não era fácil, né? Alguém barulhento, que causava medo, terror, enfim. Mas depois de ele andar com Jesus, o que aconteceu com João? Como ele é conhecido hoje? Como discípulo do amor. Ele é fofinho. Ele encosta agora assim, ó, no coração, no peito de Jesus. Se tornou alguém amável. Sabe por quê? Porque ele começou a andar com Jesus. Então não adianta você dizer que você é só um cristão, que eu venho na igreja domingo. Você pode até dizer, ser um seguidor. Mas se você de fato anda com Jesus, a sua vida precisa ser transformada. Ou se você diz que anda com Jesus, segue a Jesus e continua sendo o mesmo traste, por favor, fique quietinho. Não envergonhe Jesus, não. Faz essa ajudinha para nós. Você precisa ter a sua vida transformada. Se antes você adulterava, você não adultera mais. Se você era caloteiro, você deixa de ser caloteiro. Se você era mentiroso, começa a falar a verdade. Se as mulheres, vamos falar das mulheres também. Se era invejosa, fofoqueira, você deixa de ser. Por quê? Porque você começou a andar com Jesus. Então, quem tem uma fundação fraca, só tem aparência. Mas quando você chega pertinho, você vê que é só da boca para fora. Por dentro está tudo pambolorento. E o outro perigo é depender só da fé dos pais ou da família. Agora eu quero falar com as crianças. Filho de peixe é peixinho.
Filho de cachorro? Cachorrinho. E filho de crente? Não é crentinho, não. Aí, peguei 6. Filho de crente não é crentinho. Filho de crente também precisa aceitar Jesus. Filho de crente precisa também, ler a Bíblia. Filho de crente precisa orar. Filho de crente precisa obedecer. Quando a mamãe e o papai falam assim, vai lá, arruma a casa, o quarto, Felipe. Ah não, tô com preguiça. Já arrumei, mãe. Arrumei meu guarda-roupa. A mãe abre lá, tá tudo uma farofa assim, o guarda-roupa. Tem que falar a verdade. Então, filho de crente também precisa ter uma vida com Deus, de relacionamento com Deus. Graças a Deus que Felipe não é assim. É só os Peraltas. Quem não sabe, eu tenho 3 filhos meninos, tá bom? Adolescente, 19, 17 e 15. E Peraltas é o sobrenome, tá? Só para vocês não se assustarem. Então, filho de crente também precisa aceitar Jesus. E quando a gente estava pensando nisso, eu lembrei, né? Eu aceitei Jesus com 11 anos de idade, lá na Assembleia de Deus Areão, que é a igreja que a Paulinha era, que a pastora Alessandra era, uma galerinha. Eu congregava lá e eu era uma criança muito tímida, pasmem vocês. Muito, muito tímida. E naquele dia estava, não sei se a Paulinha lembra, Moisés e Márcia, porque o Areão era a igreja das duplas sertanejas. Os irmãos Viana, Canarinho de Cristo, Joás Jonas, tudo ia no Areão. E daí foi essa dupla Moisés e Márcia. E eu lembro que no domingo de manhã eles fizeram um apelo. E eles, o Moisés, o irmão Moisés, não sei se era pastor, não lembro. Ele falou assim, não é porque seus pais são crentes que você é crentinho. Você também precisa aceitar Jesus. Naquele dia o meu coração queimou. E quando eu vi, eu já estava lá na frente, entregando minha vida ao Senhor Jesus. Ali começou o meu processo de relacionamento com o Senhor. Porque até então, eu só ia na igreja. Não tinha sido a minha escolha. Continuando aqui. Dentro disso, quando a tempestade vem, crises, perdas e tentações, a casa desaba. Se estiver com essa fundação, fraca. Mas se a fundação estiver bem forte, bem firme, de relacionamento com o Senhor Jesus, dos pais, né, não somente ensinando a palavra, mas praticando a palavra, a tempestade vai chegar igual. Pode até balançar, mas a casa não cai, porque a fundação ela está firme. Pais, sejam os primeiros a colocar a fundação no lugar. Leiam a Bíblia, orem, ensinem, sejam exemplos. Filhos, crianças, independente da sua idade, escolham pessoalmente seguir a Jesus. Agora rapidinho, eu preciso de 4 homens. Chama o pastor Ulisses. Vem cá, Marcão, por favor. Tio Douglas, que está solitário hoje. A Priscila está lá, né? Que eu vi onde ela está, lá com a Camila Barros e a galera. Tio Douglas, vou chamar mais um. Vamos ver quem que eu vou chamar. Irmão Luiz vazou. Vem o Léo da Simone. Pode vir aqui mais pra frente. Aqui. Como eu estava falando sobre a fundação, nós pais, o pai e a mãe, precisam orar, ler a Bíblia, não é? Ensinar, ser exemplo o tempo todo. Mas preste atenção nisso, vocês vão segurar esse copo, estende a mão aí. Isso, e vocês vão fazer o que eu estou fazendo, vocês têm que prestar bastante atenção em mim. Presta bastante atenção em mim. O que eles fizeram? Mas eu mandei eles apertar o copo? Não mandei. Sabe o que isso nos ensina? Você pode falar para o seu filho: filho, lê a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, eles vão ler? Pode mentir, é pecado. Quando alguém bate na porta, eu não estou aqui. O que eles vão fazer? O que você está falando ou o que você está fazendo? Então, se você quer que a sua casa esteja bem fundamentada, os seus filhos vão aprender com o seu exemplo, não com o que você fala.
Você tem que ensinar, mas tem que praticar. Amém? Muito obrigada, vocês são muito bons. Meu Deus. Deus abençoe. Sejam exemplo. Enquanto a Débora estava falando dos irmãos que fizeram essa encenação, eu lembrei lá atrás, quando os meninos eram pequenos ainda. Eu estava dirigindo o carro, naquela época o carro tinha 4 portas, vocês deixavam os vidros, não tinha ar-condicionado naquela época o carro, e eu andando com o carro, daqui a pouco eu peguei e cuspi do meu lado aqui. Meu irmão, parecia que estava combinado, um para cada lado, cuspindo. Daí eu lembrei disso aí agora. É aquilo que você fala que não pode fazer, mas você faz. Na cabeça dele, o que ele vai estar pensando? Ah, meu pai fala tal coisa, mas faz outra coisa. E Misericórdia. acabou da gente ver aqui agora. E foi muito bacana, assim. Foi bacana, não. Foi uma experiência. Não, bacana porque eles fizeram aquilo que eu fiz. Se eu tivesse feito algo certo, ele também ia fazer certo. Sim. Né? Vamos lá. Paredes, relacionamento que protege. Em Efésios 4, do 31 ao 32. Livre-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Irmãos, a gente está falando sobre casa. As paredes, elas separam a casa, elas sustentam a casa e protegem. Se as paredes da casa estiverem rachadas, ela vai ficar o quê? Vulnerável. Vocês ficariam aqui dentro se visse uma trinca aqui nessa parede? Ficaria aqui dentro? Misericórdia. Garanto que naquela parede ali já não ia ter quase ninguém perto. Começasse a ter uma trinca, uma rachadura ali, já ia começar a... Pastor Fábio, tem que consertar ali, o negócio está ficando perigoso. Por quê? Porque a casa fica toda vulnerável. Até mesmo quando tá fazendo a terraplanagem aqui do terreno, e com a passagem da máquina, movimentando terra, começou a trincar lá no lounge. A irmã Rita ficou desesperada, a irmã Naldi, que ajuda ela lá, começou a aparecer uma fissura na parede. Daí nós descobrimos, fomos lá atrás, levei o irmão lá para poder dar uma olhada, nós descobrimos que não era nem da movimentação da terra. Quando movimentou a terra, começou a chover, a água começou a entrar por baixo do alicerce. Daí nós fomos lá, o rapaz, o irmão que tá fazendo o serviço, foi lá, arrumou e acertou e acabou a rachadura. Então começou a preocupar. A Naldi, a irmã Rita, Fábio, não tem perigo de cair? Eu falei, não, vamos dar uma olhada primeiro para o que está acontecendo. Mas é isso daí. Quando você vê que a parede está rachada, causa o quê? Espanto. Você fica com medo de acontecer alguma coisa. E o perigo das paredes rachadas. Mágoas não resolvidas que criam muros de separação. Qual mágoa você está no coração? Você tem guardado no seu coração? Às vezes alguma palavra que sua esposa falou, ou que seu filho falou. Você não consegue se libertar dessa mágoa que está no coração? Essa é uma parede rachada. Se você não consertar, não endireitar aquilo que está rachado, com certeza só vai piorar. Outra coisa, falta de perdão. Que abre brechas para os inimigos. Nós vimos aqui, casamento que foi restaurado. Mas por que foi restaurado? Porque teve o perdão. Não é só quem vai pedir perdão, quem vai liberar o perdão, o maior, assim, a pessoa que mais tem benefício é quem libera o perdão, não é quem pede perdão. Então, se você, esta noite, precisa liberar perdão, ou precisa pedir perdão para alguém, vá ao encontro dessa pessoa, se é a sua esposa, seu filho, um amigo, um parente, um pai, uma mãe, faça esse caminho. Não deixe que o perdão não deixe que você deixe aquela mágoa que você não liberar o perdão. A comunicação quebrada, gerando isolamento e frieza. A comunicação. Como você está comunicando com seus filhos? Você tem falado de uma maneira que ele entenda aquilo que você está falando? Então, se você não se comunica direito, eles não vão entender. Não adianta fica aqui, você querer no celular. Oi, pai, mãe. Tá. Tá bom, pode ir. Você nem sabe, tá pedindo pra você. Pode ir. Você quer? Você tá fazendo uma boa comunicação? A sua esposa vai falar com você. Tá bom. Ela tá falando que vai gastar maior grana, você tá falando tá bom pra ela. Isso mesmo, depois você briga.
Pode eu comprar sapato novo? Pode. Você lá vendo os videozinhos lá de política? Pode. Depois você não reclama, né? Por quê? Problema na comunicação. E isso traz o quê? Rachadura nessa parede, problema. Como você tem comunicado com seu filho? Você tem um tempo de qualidade com ele? Hoje, quando eu levo o Gabriel para o trabalho, é o tempo de comunicação que eu tenho com ele. Tem 19 anos, vai fazer 20 agora, o ano que vem. Mas é a janelinha aberta que a gente fala, né? O curso Educando o Filho fala muito sobre isso. É a hora que eu estou levando ele para o serviço, eu começo a conversar com ele e começo a abrir o coração dele. E é tão interessante, irmãos, que ele estava passando por um problema que ele estava difícil de resolver. Eu peguei e conversei com ele. Gabriel, eu vou te dar um prazo. Isso foi numa segunda-feira. Até domingo você vai ter que resolver. Você já tem 19 anos, eu não posso resolver nada por você. Você já tem 19 anos, eu não sou mais responsável por você. Eu sou responsável pelo Rafael e pelo Samuel, que são menores ainda. Mas você eu não posso fazer mais nada. Eu só posso direcionar. Então, eu direcionei, você quis continuar do jeito que você estava. Só que agora, você tem um prazo. Você vai e resolve. Quando chegou na sexta-feira, eu cheguei em casa, fui tomar banho e ele estava conversando com a Débora. Ele foi lá e resolveu. Eu chamei ele no quarto, no domingo, depois do culto. Eu falei para ele, eu estou muito orgulhoso de você. Por causa da sua decisão. Não que você decidiu sim ou não, mas que você foi lá e resolveu. Não, a responsabilidade é minha, pai. Eu resolvi. É isso que você me deixou orgulhoso. Não por sim nem pelo não, mas saber decidir. E você tem que saber decidir. O seu filho, vocês homens aí, forjam os seus filhos. Faça ele resolver. Irmãos, eu tinha amigo que o pai dele levava currículo na empresa para arrumar emprego para ele. Então, às vezes, né? Estou agora mais tempo em casa, que eu estou aposentado, tem 2 anos já. Eu sou mais firme com eles. Às vezes, vai com calma. Eu falei, não, eu estou forjando, eu tenho 3 homens em casa. Deixa eles, é desse jeito que eles vão aprender. Vai lá, resolva. Ah, mas eu estou com vergonha. O Gabriel, quando ele era um pouquinho mais novo, falar para ele não comprar um pão, ele tinha vergonha. Eu falei, não, tá aqui o dinheiro, ó. Vai lá e compra. Vai lá e resolva. E o homem tem que forjar o filho. O filho tem que estar preparado pelo mundo, para enfrentar o mundo. Eu sei que nossos filhos estão criados aqui na igreja, eles não têm muita malícia como um menino que é criado ali fora da igreja. Mas você tem que orientar, tem que ensinar ele. Ó filho, se você fizer isso, a consequência é essa. Se você fizer isso, a consequência é essa. Então você tem que ensinar os seus filhos. Porque não adianta você só falar. A Bíblia fala que você andar com ele no caminho, ensinando dia a dia. Não adianta falar, faz isso, fala aqui, pega ele e fala assim, ó, é aqui que você tem que fazer, ó. Vem aqui comigo. Tá vendo? É nesse caminho que você tem que percorrer. É aqui que você tem que resolver. Não só falar para ele e deixar ele fazer. Porque ele não vai saber fazer. Ele está aprendendo. Pais que provocam a ira no filho, né? Está em Efésios 6:4. Educá-los com amor e disciplina, evitando críticas excessivas, humilhações, comparações, que muitas das vezes a gente tem mania de comparar o filho, né? Se um estuda mais que o outro, daí você fala, tá vendo? Por que você não estuda igual ao seu irmão? Nós não podemos fazer isso. Isso vai criando uma ira no nosso filho. Você tem que dar direcionamento para ele, não ficar comparando. Você pode fazer isso, pode fazer aquilo, seu irmão está fazendo melhor que você. Nunca faça isso, porque cada um deles tem uma facilidade em algo. Cada um deles, se um consegue, eu vou dar um exemplo lá em casa. O Gabriel toca guitarra, o Rafael já não consegue. Toca contrabaixo. O Samuel não toca nada, agora cismou que vai tocar contrabaixo. Já está aprendendo. Está aprendendo sozinho. Está aprendendo. Daí eu falei, você tem um professor em casa, pede para o Gabriel te ensinar. Vai no violão primeiro. Eu falei, não, eu quero contrabaixo direto. Eu não sei eu não sou músico, não sei se dá certo, mas está começando, já está aprendendo. Ele foi lá, não, eu quero tocar baixo, não quero aprender violão, quero tocar baixo. Eu falei, então tá bom, vai tocar baixo. Então por isso que nós não podemos comparar um com o outro. Um vai ser bom em uma coisa, o outro vai ser em outras. Precisamos restaurar relacionamentos, confessar pecado, né, os varões aí, estou falando dos homens que eu estou falando aqui agora. Eu não sei como tem sido a sua vida, o que você tem feito ou deixado de fazer. Se você está em pecado, você tem que confessar.
procura um líder, procura um pastor e confessa. Porque o homem, nós sabemos disso, o homem é a cobertura espiritual da família. Se ele está em pecado, com certeza a família vai cada vez mais piorar. E dentro disso, né, quando a gente fala, essas coisinhas que ele está falando são os perigos que pode trazer rachadura numa parede, né? Os relacionamentos, naquilo que era para proteger. A questão do pecado, geralmente a gente só pensa em adultério, pornografia, fornicação. A gente sabe que não tem pecado, pecadinho, pecadão. Tudo é pecado. Mas nós, na nossa cabeça limitada, a gente coloca, só pensa nesses pecadão, não é? Mas e os pequenos? Você mente para a esposa de uma dívida que você fez. Esconde a esposa que faz uma compra e chega correndo com a sacola. Esconde lá no armário, tira a etiqueta antes do marido ver. Meu marido fala assim: nossa, roupa nova. Não, comprei faz tempo. Isso é pecado. Também é pecado. E às vezes a gente pensa só nas grandes trincas e rachaduras, mas se começar uma pequenininha ali e nós não cuidarmos, ela vai se tornar grande com o passar do tempo. E pode trazer à ruína toda uma casa. E eu gosto muito de um texto que fala, acho que está em Provérbios, que fala que as pequenas raposinhas podem destruir uma grande plantação. Não são as grandes, são as pequenininhas. Porque as grandes a gente coloca armadilha, tenta dar um jeito de colocar para fora. Mas as pequenininhas, são pequenininhas. Vai fazer mal nenhum. Vai deixando. Isso daí não tem nada a ver. O seu filho fica lá até de madrugada, até 4 horas da manhã com o celular na mão, assistindo sabe lá o quê. Nada a ver. É menino pode namorar, vai lá, fica. Beija, você é homem. Vai deixando. O nada a ver, as pequenas coisas. Daqui a pouco essa trinquinha que é pequenininha está gigante. E toda a sua casa pode vir à ruína. Então cuidado. Lembra que nós falamos no início? Faça uma inspeção. Como está a fundação? Você tem lido a palavra, você tem se relacionado com o Senhor, você tem praticado porque os seus filhos estão olhando. Como que estão as paredes? Como que está a comunicação? Você precisa confessar algo para sua esposa, para o seu esposo. Você precisa pedir perdão para o seu filho, para a sua filha. Então faça isso antes que a casa toda caia ao chão. A Débora falando aqui sobre, falou do alicerce, falou das paredes. Eu lembrei de uma parte muito importante na casa, que é a impermeabilização do alicerce. E essas pequenas coisas, muitas das vezes, é a impermeabilização que você deixou de fazer da casa. Você faz o alicerce, você vai lá, Neutrol, tem pedacite, tem vários materiais que você usa. Então, se você não fizer essa impermeabilização, com o tempo, vai vir chuva, vai vir umidade, a parede começa a pegar umidade, começa a estourar o reboque, estoura a tinta, e depois o que acontece? Começa a mofar. E esse mofo vai fazer o quê? Vai trazer problema respiratório, trazendo problema para a sua saúde. Então essas pequenas coisas, esses pequenos pecados, vai trazer problema também para a nossa saúde. E quem que é o impermeabilizante da nossa casa? Quem é? O Espírito Santo. Então você precisa convidar o Espírito Santo para estar aí dentro da sua casa, não para ser um visitante, mas para ser um morador. Seja bem-vindo. Olha, Espírito Santo, essa casa é sua, fica à vontade, pode ficar aqui dentro, se quer vir tomar café comigo, vem deitar aqui no meu quarto, vamos assistir um filme. Fala para o seu filho. Quando eu estava no Kids, há pouco tempo atrás, logo no início, sempre eu recebia mensagem no meu celular: Mãe Débora, meu filho pode assistir esse desenho? Minha filha pode assistir esse desenho? Acho que a tia Kátia pegou uma época que faziam muito isso, perguntando pra gente, né? E eu ia lá, vasculhava o desenho, ia ver se podia. Eu falava assim: mãe, olha, não pode. Uma hora eu falei assim: peraí, essa mãe é forgada. Daí o que ela fazia depois? Olha, a tia Débora não deixou assistir, ainda jogava, ó, nas costas aqui, ó. A partir daquele dia eu falei assim: irmã, o mesmo Deus que eu sirvo é o seu. O mesmo Espírito Santo que fala comigo, fala contigo. Então assiste você, depois você me fala se pode assistir ou não. Assiste com o seu filho, e o Espírito Santo vai falar com você. Ele vai te mostrar. Ele é o impermeabilizante da sua casa.
Convide ele para estar aí dentro. Chame ele, sua criança, seu filho. Mãe, posso jogar esse jogo? Vamos perguntar para o Espírito Santo. Ele vai te falar, filho. Pode. Mãe, acho que não pode não. Então pronto. Então você não vai jogar, acabou. Resolve, não é? É muito mais fácil. Só que daí o que acontece? Muitos querem colocar na culpa do pastor, né? O pastor não deixou, a pastora não deixou. E na verdade não é sobre deixar e não deixar, é sobre agradar a Deus ou não agradar, é sobre ser bênção para a sua vida ou não ser bênção. Amém? Então nós já falamos do fundamento, né? Da fundação, falamos do quê? Das paredes e de impermeabilizar. E agora falta o quê? Pensa, o chão, parede, teto, telhado, a cobertura espiritual de uma casa. Em Jó capítulo 1, versículo 5 diz assim: terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los. Chamar quem? Os filhos. E fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Pensa, Jó ele sacrificava, orava, intercedia pelos seus filhos. Você viu que ele fala aqui, né? Talvez lá no íntimo deles eles possam ter pecado e amaldiçoado a Deus. O outro versículo que está lá em 1 Coríntios 11:3 diz assim: quero porém que entendam que o cabeça de todo homem é... Quem que é a cabeça do homem? Cristo. E o cabeça da esposa é o marido. E o cabeça de Cristo é Deus. O telhado protege contra sol, protege contra o que mais? Chuva, não é? Então ele nos protege. Você moraria numa casa sem telhado? Não. Pode ser até de brasilite, né? Colocar uma madeirinha, mas sem telhado duvido que você deixe, né? Porque ela protege quem está ali dentro. Na casa espiritual, o telhado é a cobertura espiritual. É oração, autoridade e liderança. E de quem é o papel de ser essa cobertura? Do pai. É papel do pai segurar o guarda-chuva, como alguém que protege a família da chuva. Mas tem alguma coisa errada aqui, não tem? Quem está segurando o guarda-chuva? Quem? Sou eu. Sou eu que estou segurando o guarda-chuva. O galo. Era para ser ele, mas eu estou segurando o guarda-chuva. Será que isso só aconteceu na minha casa? Muitas mães hoje querem segurar o guarda-chuva, assumir a responsabilidade que não é delas. Orar, interceder, educar, disciplinar, corrigir. E o maridão bonitão, já trouxe pão, mulher, as contas tá paga, o resto é contigo. E a mulher assume esse papel, essa responsabilidade. Umas porque o homem às vezes é mais sossegadinho, né? E outros porque as mulheres são muito mandona mesmo, né? E nós estamos vivendo uma geração de feministas, onde as mulheres querem ser igual aos homens. Eu não quero, gente. Eu estou treinando lá, dos meninos ficam falando: mãe, você faz academia para quê? Para ser forte? Para mim ter saúde. Ser forte não, vocês pegam força para mim. Eu não vou carregar as coisas. 4 homens na minha casa? Para que eu vou fazer isso? Parece barata na minha casa lá. Ô Samuel, mata barata para mãe. Nossa, mas eu tenho medo? Não tenho, eu posso matar. Mas você é homem, você mata para mãe, por favor, porque sua namorada vai achar você o cara. Estou ensinando ele a se tornar um homem. Eu posso matar, lógico que eu mato quando eu estou sozinha, mas estou ensinando ele, eu não sou boba. Aproveitando, né? que a Débora está falando de matar barata, um tempo atrás, tem uns 2 anos atrás, apareceu um rato lá em casa. Ai, Jesus. Imagina, foi a caça aos ratos, né? Ao rato, Ao né? rato. Beleza, eu estou tranquilo, vou lá e desenrolo. E os meninos? Vão lá para acompanhar o pai. Beleza, me acompanharam. Mas não era um ratinho, gente, era um ratão. Na hora que eu olho, o Gabriel e o Rafael em cima da cadeira.
Ué, vocês estão de brincadeira comigo, né? Isso faz 3 anos, tá bom? Deixa eu Vamos ajudar descer. eles. Desce aí, desce os dois. Não vou expô-los. Não, pai, não sei o que. Desce, vou te ensinar você a matar o rato. Só que, como era o segundo dia, eu coloquei lá, moda antiga, né? Coloquei a ratoeira, o rato catou o queijo e foi embora. Vazou. Daí eu fui lá, coloquei aquele Tapetinho. de abrir lá, né? Que tem aquela cola, e coloquei a ratoeira junto. Quando ele estourou lá, o barulho da ratoeira, o rato caiu com as costas aquele papel lá, aquela cola, e começou a se bater dentro do armário e não saía. Então eu falei, vamos lá. Daí eles foram, daí eu peguei, fui lá, o rato vivo ainda. Fechei, Gente, desse tamanho o rato. mas pensa os meninos que nem Misericórdia, entrou dentro do meu guarda-roupa, fez xixi na minha roupa. Homem, cara, na hora que vocês estiverem casados, a sua esposa, qualquer coisa que for, ela vai pedir pra você. Não, mas daí eu chamo você, você não vai chamar ninguém. Não vai chamar ninguém, é você que tem que ir lá e matar. Mas irmãos, é coisa tão simples, mas tem homem que chama outro mesmo. Eu não vou contar, ele não tá aqui, tadinho, mas não tem importância, ele não tem vergonha de falar. O tio Jeff, tio Panda, ele vai pra Dourados, vai ter medo de aranha. Ele dorme assim, ó, com medo das aranhas. Você viu, irmãos, a importância do pai, né, direcionar os filhos? É coisa simples, mas tem que fazer, porque senão eles não vão aprender. Voltando então agora pro telhado. As mulheres então hoje estão segurando o guarda-chuva, assumindo a responsabilidade que não é dela. E isso pode trazer sérios problemas dentro da família. E hoje muitas famílias estão justamente passando por grandes dificuldades exatamente por isso. Famílias em desarmonia, filhos até perdidos quanto à sua identidade, quem eles são, sobre a sexualidade deles. Por quê? Porque o pai está omisso e não está segurando o guarda-chuva. Essa responsabilidade é do pai e não da mãe. Infelizmente, em muitos lares, a mãe tem exercido esse papel. E eu tenho que compartilhar um testemunho com vocês. Devido à profissão do Fábio, todo mundo aqui, a maioria sabe qual que era a profissão dele, ele se aposentou faz 2 anos. Então ele precisava trabalhar muito. E aquela escala de 12 por, não sei como que fala, 12 horas de dia, 12 horas à noite, então no outro dia chegava mortinho. E daí, com 3 filhos pequenos, eu precisei abrir mão do meu serviço. E ele precisou trabalhar um pouquinho mais, vender queijo, né? Para poder ajudar dentro de casa, porque não ia dar conta, né? Só o salário estava difícil mesmo. Então ele precisava trabalhar muito e chegava muito cansado. Então quem que assumiu tudo? Eu. Ainda mais porque eu tenho esse meu temperamento assim, mais assim, né? Eu assumi. E logo quando eu cheguei aqui na IBG, eu recebi um apelido. Me chamavam de sargento. No começo eu achava muito legal. Ria, achava engraçado. Mas chegou uma hora que aquilo lá começou a me incomodar. Eu falei assim, eu não sou sargento, eu sou mãe. E nós fizemos o curso Educando Filhos, foi a primeira leva, foi nós, o pastor Marco, o Dil com a Val, fez com a gente. Tudo bem que a gente mais ria, mas estava tudo ótimo. Mas nós fomos muito impactados naquele curso. E eu lembro que um dia, os meninos ainda pequenos, moravam lá no bairro Continental. Aquilo começava... Quando a mulher assume esse papel, gente, é cansativo. Porque isso daqui não é para nós. É para o homem. Então, às vezes, a gente assumir toda essa responsabilidade de educar, ensinar, às vezes trabalhar fora, cuidar da casa, começa a cansar. A gente começa a ficar exausta. Não é? E daí um dia, eu já muito exausta, chamei o Fábio. Eu reconheci que eu estava em pecado, porque aquilo é um pecado. Chamei ele, os meninos. Naquele dia eu falei assim, Fábio, eu quero que você me perdoe, porque eu roubei a autoridade que é sua. E eu te devolvo a autoridade. O sacerdócio é seu, não meu. A liderança e a autoridade da casa é sua e não é minha. Naquele dia eu expliquei para os meninos que, né, por causa do seu pai trabalhar fora era cansativo, mas que a partir daquele dia eu ia respeitar a autoridade dele, a liderança dele. Eu poderia até ajudar a segurar o guarda-chuva, porque cansa, é pesado. E talvez quando ele trabalhar, não estivesse dentro de casa, eu até assumiria isso. Mas quando ele chegasse, tomava o banho dele, todo seu guarda-chuva, meu filho. Assuma a responsabilidade. Isso daqui, ó, ele segurando o guarda-chuva. Cristo, ele e nós aqui protegidos. Isso traz proteção e segurança dentro da nossa casa. Então, pais ausentes espiritualmente,
Isso acontece muito. Muitos pais estão juntos, mas estão ausentes, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. Então fica aqui a casa desprotegida. E outra coisa, se esse guarda-chuva tivesse furado, o que ia acontecer se caísse uma chuva? Ia me molhar. Então, pai, quando a sua vida está desalinhada com o Senhor, está cheio de pecados, sua família é atingida também. Por quê? Porque não está protegendo. Coloquei aqui assim, ó, lar sem oração, sem leitura da palavra, é vulnerável a ataques. Negligência na disciplina e ensino dos filhos, também isso traz problema para a família. Irmãos, nós como pais, o que vem à nossa mente? Eu vou ser o provedor e a gente só faz a provisão da casa. Eu vou trabalhar, trazer o sustento para casa e o restante a minha esposa vai resolver. Nós estamos contando o nosso testemunho porque assim, independente, da maneira que foi, eu não tive um pai para me ensinar. Meu pai não era cristão, ele aceitou a Jesus um pouco antes dele falecer. Então eu não tive esse ensinamento, E hoje nós temos na igreja. Eu sempre falo, aqui na igreja só erra quem quer. Porque em todas as áreas da nossa vida, aqui na igreja tem orientação. Então se eu tivesse tido a orientação, meu pai me orientasse, você é o provedor, mas você também é a cobertura espiritual da sua casa. Com certeza seria bem diferente. Mas pela misericórdia do Senhor, foi bênção também para nossas vidas. Porque Deus me deu uma esposa abençoada, mulher de Deus, que ela soube administrar isso. E quantas esposas que não conseguem administrar, daí começa a entrar em depressão, começa a tomar remédio forte. Por quê? Porque aquilo que é do homem, é a obrigação dele, a responsabilidade dele, ele passa para ela. É um peso que ela não foi feita para carregar esse peso. Então que você possa essa noite, os homens, mais uma vez, assume a responsabilidade da sua casa de provedor e da cobertura espiritual da sua casa. É essa a obrigação sua. E quando você chegar diante do Senhor, Ele vai perguntar para você: cadê a família que eu te dei para você cuidar? Não adianta você, mas eu preguei, expulsei demônio, teve salvação de almas, teve tudo. Mas a única coisa que Deus vai requerer do homem é a casa, os filhos, a esposa que eu te dei. Aonde estão? Essa é a responsabilidade. E dentro disso, me lembrei que agora, uns tempo atrás, eu estava passando uma situação muito difícil, assim, pessoal, uma situação que a gente estava passando, e eu estava muito mal. Um dia eu chorei muito na minha casa, o Fábio estava trabalhando ainda, e eu recebi uma ligação e eu chorei muito, muito mesmo. Fiquei mal. Eu lembro que os meninos ligaram para o Fábio e falaram para ele, pai, aconteceu isso. Ele falou assim: pega o telefone, vai lá no quarto da sua mãe agora, põe no Viva Voz. Vocês vão colocar a mão nela e nós vamos orar juntos por ela. Naquele dia, os 4 oraram por mim. O Fábio lá no telefone, direto do serviço. Os meninos oraram ali por mim. O Fábio falou assim: agora você fecha a janela, fecha a porta e deixa sua mãe descansar. Eu lembro que eles saíram, foi como se fosse um refrigério para o meu coração. Então, marido, é muito importante você orar pela sua esposa. A sua intercessão tem muito mais peso do que até a intercessão de um pastor, porque você é a autoridade, você é a cabeça dela. Então, pais, assumam sua posição de líderes. Se o pai não estiver presente, a mãe deve apoiar, sim, auxiliar na cobertura, até que o Senhor levante esse marido. E você, irmã, que talvez tenha usurpado o papel do seu marido, hoje devolva para ele, peça perdão e devolva para ele a liderança da casa, o sacerdócio da casa. Peça perdão, Senhor, eu tenho roubado, impedindo você de exercer aquilo que Deus te criou para ser e para fazer dentro da nossa casa, para que a sua casa possa voltar a viver em harmonia e estar livre de todos os perigos, de chuvas e de tempestades. Amém? Já partindo para o último, para a última fase da construção de uma casa. Irmãos, aproveitando a respeito da responsabilidade do homem, quando o homem se ausenta de casa, a mulher pode sim assumir, mas por um período até que ele volta. Eu saí para trabalhar, minha esposa está cuidando dos filhos, ela tem o governo da casa. Quando eu chego em casa, acabou a responsabilidade dela, é minha. Por
Por isso que eu falei para vocês no início agora, quando eu estou forjando, é por quê? Porque esse tempo que eu tenho, né, tem mais tempo hoje em casa, é o que eu estou forjando meus filhos. Então, agora ela não decide mais nada. Antes ela decidia, porque eu estava trabalhando, e depois, né, que ela devolveu, né, aquilo que nós estamos falando sobre a nossa vida. Aqui, depois que ela devolveu a autoridade para mim, foi diferente. Tudo que ela decidia, ela perguntava antes, e a palavra final sempre foi a minha. Então, esse dia que ela comentou aqui a respeito do que ela estava chorando, ela ligou, eu fiz isso. Irmãos, foi uma coisa que eu tenho certeza que marcou meus filhos para o resto da vida deles. Ela estava desesperada, não conseguia falar no telefone. Foi quando eu falei, fiz isso, nós oramos junto e Deus acalmou o coração dela. Vamos para o final agora. 4, acabamento. O testemunho e a referência. Em Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O acabamento é o que as pessoas veem da casa por fora, depois de terminado. Temos um pastor aqui que trabalha com acabamento. É algo que mais chama atenção na casa, porque nós falamos da estrutura, das paredes, do telhado, mas o que mais vai chamar a atenção é o acabamento, a fachada da casa. E assim, não adianta a fachada da casa estar linda, maravilhosa, e dentro da casa está tudo destruído. Então, da mesma forma que a casa está bonita, imponente por fora, ela também tem que estar por dentro. A casa E quais os perigos do acabamento físico? Falso acabamento. É uma casa bonita, você vê aí no Instagram, Facebook, é tudo lindo, maravilhoso. Você faz se tornar aquela casa toda destruída, você faz ela ficar linda, maravilhosa. E como tem sido a sua vida? A sua vida dentro da sua casa, o relacionamento com sua esposa, com seus filhos, como vocês estão referente a isso que eu estou falando? Só é bonita na hora que está lá no Instagram, para todo mundo ver. Que eu falo um exemplo, é fácil, um exemplo bem prático. Você vê as pessoas viajando, tá tudo beleza, viajando para lá, para cá. E você vai ver depois a pessoa está devendo mais do que pode, porque ela quis mostrar algo que ela não tem. Ela não precisa mostrar. Nós não precisamos mostrar nada para ninguém, sendo que você não tem aquela condição. Uma casa bonita por fora, né? Que nós mostramos no Instagram. A gente vê tantas famílias sorrindo, fotos lindas junto. Mas quando você está lá dentro é um inferno. Filhos solitários dentro do quarto, querendo se matar, suicidar. Hoje eu vi uma reportagem falando de um jovem, acho que na Inglaterra. Ele se matou. E sabe com quem que ele estava conversando? Foram ver o que aconteceu com o ChatGPT. O ChatGPT virou amigo dele. E sabe o que os pais dele, depois da morte, do suicídio, estão fazendo? Isso agora. Estão processando a empresa que criou o ChatGPT. Porque eles acham que o ChatGPT ajudou ele a como se suicidar. Então ele conversava: hoje eu estou muito triste, não estou muito legal. E o ChatGPT respondia: procure alguém para conversar. Então ele começou a trocar ali aquela conversa, como se fossem amigos. Daí você: eu estou com vontade de, acho que vou pegar uma corda, vou deixar em cima da cama. Daí ele escreveu depois: minha mãe entrou aqui e nem reparou na corda. Nossa, depois passava um tempo: eu me machuquei no pescoço, passei uma faca, vou sentar perto da minha mãe para ver se ela vai ver. Minha mãe não viu que eu estava com um corte no pescoço. E aqueles pais estão querendo processar o ChatGPT. Mas quem que está errado nisso? Os pais. Muito bonito por fora, talvez, mas por dentro, filhos doentes, mulheres e homens doentes. Parece tudo instagramável. Meus filhos ficam rindo de mim, porque às vezes eu faço meus videozinhos do jeito que eu estou em casa. Mãe, você não vai pôr filtro? Eu não, sou com essa cara mesmo. Só tu vai me ver aqui, depois vai ver eu lá na igreja, na Rússia. Nossa, não é a mesma pessoa. Eu tenho que mostrar quem eu sou. Quando a gente viaja, a última viagem nós fizemos em março, o pessoal ficou rindo, eu mostrei os nossos perrengues.
Gente, porque nem tudo dá certo, dá um monte de coisa errada também. A gente tem que mostrar o que dá errado também. Isso é divertido. Mas nós temos que parar de querer só mostrar o que está, fazer de conta que está bonito, mas não está. Está assim, ó, aparência de espiritualidade, mas sem vida e sem alegria. Que a nossa casa seja autêntica por dentro e por fora, cheia do Espírito Santo. Que o testemunho de nossa família curada, transformada, não perfeita, porque não existe família perfeita, mas saudável, possa alcançar outras famílias. Que a nossa casa, que a nossa família, bem fundamentada, com as paredes em pé, sem trinca, com o telhado ali no lugar, tudo certinho, com bom acabamento, possa refletir, tanto que tá, principalmente que está dentro, como as pessoas estão dentro. Isso não vai ser só bonito para as pessoas verem, mas vai ser também exemplo para que outras pessoas venham para Jesus. E dentro disso, eu coloquei assim, ó, hoje Deus nos chama a reconstruir o que está quebrado. Cada um precisa tomar a sua decisão. O marido, a esposa, os filhos. A fé de um pode inspirar o outro, mas não substitui a entrega pessoal. Nós falamos do relacionamento, da leitura da palavra, do pai e da mãe ser exemplo, dos filhos também ter seu momento com o Senhor. Mas nós podemos um inspirar o outro. Mas vai chegar um momento que cada um vai ter que fazer a sua escolha. E aqui eu quero falar algo para os pais que talvez já tenham os filhos adultos e o seu filho não esteja na igreja. E talvez você se culpe. Se você ensinou, não somente o caminho, mas no caminho. Se você foi exemplo, se você esteve o tempo todo ali ao lado, trouxe na igreja, né, orou junto com seu filho, entenda que a decisão é dele. E se ele não quiser Jesus, a culpa não é sua. Se você deu o seu melhor, se você ensinou, a culpa não é sua. Porque a salvação é uma escolha pessoal. Nós podemos sim e devemos orar e clamar por esse filho, até a nossa morte. Mas a escolha sempre vai ser dele. A salvação, ela não é passada como uma herança, mas ensinar, ser exemplo, colocar em prática a palavra de Deus, isso sim. Nós pais podemos e devemos fazer isso. Nós temos essa responsabilidade de não só mostrar o caminho, mas de andar com a criança no caminho. Então, eu quero encerrar dizendo isso, nós dois queremos encerrar dizendo isso. A salvação, ela é individual. A nossa parte é dar fundamento, levantar uma parede sólida e firme, e ter o telhado ali firme e forte, cobrindo e protegendo essa casa. Mas quem está ali dentro vai precisar fazer a escolha. E neste momento nós teremos uma encenação, se quiser puxar para lá, Fábio. Enquanto vamos fazer uma encenação aqui, pequeno teatro. Eu quero que você inspecione a sua casa. Enquanto eles vão estar aqui fazendo um teatro, que você vai ver. Olha lá como está o fundamento da sua casa. Como está seu relacionamento com o Senhor. Como que está o seu tempo de oração. Você tem sido exemplo para os seus filhos? Olha as paredes. Está com rachadura? Está com trinca? E por menor que ela seja, o que está causando essa trinca? É uma falta de perdão? É um pecado? E o telhado? Como está o telhado dessa casa? Se o telhado está sob a responsabilidade da mãe, então você precisa devolver. Pai, se esse telhado está como um guarda-chuva fechado e você não está nem aí, que você possa hoje abrir esse guarda-chuva e assumir o seu lugar. Enquanto a irmã Elaine e o Elias vão estar aqui fazendo essa encenação, que você possa inspecionar cada parte da sua casa nesta noite.